Essas histórias não são sobre sustos rápidos, nem sobre coisas pulando na frente da câmera. São relatos de lugares onde algo mudou. E ninguém sabe dizer exatamente quando. Sítios, fazendas, áreas afastadas, lugares onde a rotina é tudo o que você tem. Onde cada barulho fora do normal chama atenção. Onde a noite não é só escura, ela é silenciosa demais. O que você vai ouvir aqui são histórias contadas por pessoas comuns. Gente que não estava procurando nada sobrenatural. Gente que só queria viver, trabalhar, dormir, mas acabou percebendo uma coisa simples e perturbadora. Alguns lugares não esquecem quem passou por eles. Então, agora respira fundo, ajusta o volume e presta atenção nos detalhes. Porque nessas histórias, o terror não aparece gritando. Ele se instala devagar e fica. Presta atenção nisso porque, até hoje, eu conto e parece que eu tô tentando convencer alguém de uma coisa que nem eu consigo explicar direito. E o pior é que não teve grito. Não teve vulto atravessando o corredor. Não teve aquela cena de filme com porta batendo. Foi só uma rotina. Uma rotina que não era nossa. Tudo começou quando eu e a Marina decidimos sair da cidade. Não foi fuga dramática, não. Foi cansaço mesmo. Apartamento pequeno, obra do lado, buzina, vizinho que acha que domingo de manhã é dia de testar furadeira. Eu trabalho remoto. Ela faz as peças dela em casa. Então a ideia do sítio era antiga. Um lugar simples, para respirar, plantar umas coisas, ouvir passarinho e, se possível, dormir sem acordar com sirene. A gente achou um sítio pequeno, numa região de estrada de terra, perto de um distrito daqueles que você passa e nem percebe que passou. Tinha uma casa antiga, de madeira e alvenaria misturada, varanda larga, telha que fazia sombra boa. No fundo, uma mata baixa. Na lateral, um pasto que alguém já tinha desistido de capinar. E do lado do portão, tinha uma casinha. Ali morava o caseiro do antigo dono. O nome dele era Seu Arlindo. Ele não era gente boa no sentido de puxar papo e oferecer café. Era educado, só. Aquelas pessoas que parecem sempre ocupadas, mesmo paradas. Um homem já bem velho, magro, com a pele curtida de sol e um jeito de andar que parecia não fazer barulho. No dia que a gente foi fechar o acordo, o antigo dono só disse uma coisa, meio por cima, como quem comenta o tempo. Ele fica. Se vocês aceitarem, ele fica. E a gente aceitou. Não por pena, por necessidade mesmo. Eu não sabia distinguir uma cerca boa de uma cerca que estava só fingindo que existia. Marina também não. Nos primeiros meses, nossa vida e a do Seu Arlindo corriam em paralelo, igual trilho de trem. A gente acordava, ele já estava de pé. A gente ia dormir, ele já tinha recolhido as coisas dele. Ele falava pouco. Se eu perguntasse a bomba tá fazendo um barulho diferente, ele respondia sempre fez, e pronto. Se eu perguntasse essa porteira prende assim mesmo, ele dizia prende, e pronto. Só que ele tinha um hábito. Todo fim de tarde, quando a luz começava a cair, e o sítio ficava daquele jeito meio dourado, meio triste, ele pegava uma lanterna antiga. Não era lanterna de celular. Era aquelas lanternas de mão, de metal, bem surrada, que jogam um círculo de luz amarela. E ele fazia a ronda. Passava pelo galinheiro, dava uma volta no depósito, ia até o fundo do pasto, encostava na cerca como se estivesse contando os arames com o olho, voltava pela trilha perto da mata e, por último, parava uns segundos no portão da entrada, olhando para a estrada de terra, como se estivesse esperando alguém que nunca chegava. A luz amarela da lanterna era a coisa mais tranquila do mundo. Virou referência, sabe? A gente nem precisava olhar o relógio. Quando a luz dele sumia, o dia tinha acabado. E eu vou te dizer uma coisa meio boba, aquilo dava uma sensação de ordem, de que tinha um adulto responsável garantindo que o mundo estava no lugar. Aí, numa manhã, a gente acordou e não viu ele. Não teve nada de pressentimento. Foi só estranheza prática. A galinha estava solta, o portão estava com o cadeado só encostado e a casinha dele estava quieta.
Eu bati palmas no batente. Chamei. Nada. Entrei. Ele estava deitado, como se tivesse dormido. Só que o corpo tem um jeito muito definitivo quando não tá mais ali. A cidade mais próxima era pequena. O médico veio, fez o que precisava fazer e falou do jeito que médico fala quando não tem o que adoçar. Idade. A gente cuidou do enterro com a ajuda de vizinho. Foi simples, sem drama, sem história de família. Ele não tinha ninguém por perto, ninguém que aparecesse para chorar ou reclamar de algo. E a casinha dele ficou fechada. Nos primeiros dias, o sítio ficou maior. Não sei explicar melhor. Parecia que o espaço tinha se expandido. Sem aquela rotina de passos e luz, a noite começou a ficar pesada. Não assustadora. Pesada. Como se o escuro tivesse mais massa. A gente começou a fazer as coisas que ele fazia, do nosso jeito torto. E foi aí que começou. A primeira vez, eu nem comentei com a Marina. Eu estava na cozinha à noite, lavando um copo. A janela da pia, de noite, vira um espelho preto. Você não vê o quintal. Você vê você mesmo. Um reflexo meio torto. Só que, naquele dia, eu vi um detalhe que não combinava comigo. No vidro escuro, atrás do meu ombro, passou uma luz amarela baixa. Uma luz que se movia devagar, balançando, como se alguém estivesse andando com ela na mão. Eu virei na hora, meio automático, já pensando tem alguém lá fora. Peguei a lanterna do celular e apontei para o quintal. Nada. Silêncio de grilo. Cheiro de terra fria. E o pasto, do jeito que sempre estava. Voltei para o copo tentando rir sozinho da minha própria paranoia. Só que eu não estava com medo. Eu estava intrigado. Dias depois, foi a Marina. Ela estava no banheiro, escovando os dentes, e a gente tem um espelho grande lá, daqueles que pegam o corredor inteiro dependendo do ângulo. Ela saiu do banheiro e falou, do jeito mais neutro do mundo. Eu vi uma coisa no espelho. Eu falei uma coisa já esperando que fosse uma barata. Ela disse, uma luz, como uma lanterna amarela, e alguém atrás de mim parado na porta. Eu senti aquele frio que não é frio de temperatura, é frio de percepção, porque eu não tinha contado a minha parte. Quando ela descreveu o alguém, ela não descreveu o rosto, descreveu o corpo, a postura, a altura, o modo de ficar imóvel. E parecia ele. A gente fez aquilo que casal faz quando não quer dar nome para um problema. Tentou normalizar. Deve ser reflexo, deve ser saudade, deve ser cansaço. Só que começou a ficar frequente, sempre do mesmo jeito, sempre indireto. Na tela preta da televisão quando a gente desligava. No vidro do micro-ondas. No reflexo da porta da varanda à noite. Em panela de inox pendurada, que virava um espelho curvo. Sempre a mesma coisa. Uma luz amarela e uma silhueta magra. Andando devagar como quem cumpre tarefa. E sempre um detalhe. Quando a gente olhava direto, não tinha nada. Nunca era eu olhei e vi. Era eu vi no reflexo. E quando olhei, sumiu. A nossa cabeça tentou virar científica, metódica. A gente começou a testar, sem falar que era teste. Porque isso dá vergonha, né? Se eu via no reflexo, eu saía com a lanterna forte. Marina ficava na janela, observando. Nada. Se Marina via, eu ia na hora pro quintal. Nada. O mais estranho, os cachorros não ligavam. A gente tinha 2 vira-latas que latiam para a folha caindo. E nessas horas, eles ficavam deitados, como se fosse só o vento. Aí, um dia, aconteceu uma coisa que mudou a sensação de estranheza para agora tem regra. Era fim de tarde, céu meio sem cor, aquele momento em que a casa fica com sombra em tudo. Eu estava no escritório improvisado, na mesa perto da janela que dá para a estrada. Eu levantei o olhar do computador e vi no vidro o reflexo da porteira de entrada. E, no reflexo, tinha alguém parado ali, não caminhando, parado. E a luz amarela estava no chão, como se a lanterna tivesse sido apoiada. A luz iluminava o chão e parte da cerca, daquele jeito tremido. Eu fiquei olhando, sem respirar direito.
porque o cérebro tenta negociar com você. Você tá vendo, mas não tá vendo. Eu levantei devagar, fui até a janela e olhei para a porteira, direto. Não tinha ninguém. Eu voltei para o vidro. O reflexo também tinha sumido. Ali eu percebi uma coisa. Aquilo não era só repetição de hábito. Aquilo podia mudar. E quando muda, você entende que não é só um filme passando no fundo da sua vida. É alguma coisa que repara que você está reparando. Foi quando a gente começou a evitar certas coisas sem combinar. Tipo, olhar espelho à noite. Tipo, ficar encarando a varanda quando o reflexo do vidro escurece. Só que aí veio a noite do carro. A gente tinha decidido cobrir o espelho grande do quarto com um lençol e encostar no depósito para ver se diminuía. Parece infantil, eu sei. Só que quando você vive uma coisa sem nome, você começa a fazer ritual de sobrevivência. Naquela noite, eu cheguei tarde, manobrando o carro para guardar. A luz da garagem era fraca. Eu olhei no retrovisor, por hábito, para ver se não tinha nada no banco de trás. E tinha. No reflexo do retrovisor, tinha alguém sentado no banco de trás. Não era nítido, como foto. Era um reflexo certo demais para ser sombra, mas errado demais para ser pessoa. A silhueta estava sentada de lado, com as mãos no colo, e a luz amarela não estava acesa. Era como se a lanterna estivesse apagada, só presente. Eu congelei com o pé no freio. Sabe quando você percebe que o silêncio da noite é muito alto? Eu ouvi o motor do carro e mais nada. Nem grilo, nem vento. Eu virei a cabeça para olhar o banco de trás de verdade. Vazio. Voltei para o retrovisor. Nada. E eu fiquei ali, um tempo ridículo, tentando entender se eu tinha imaginado, se eu estava cansado, se o meu cérebro tinha completado uma imagem por medo. Só que o medo, nesse caso, não era de ser atacado. Era de constatar que alguma coisa tinha entrado num espaço que era meu. A partir daí, a gente parou de tratar como curiosidade. Sem dramatizar, a gente fez uma lista mental de limites. Coisas que a gente não faria mais. Coisas que a gente faria diferente. E mesmo assim, aconteceu o pior tipo de confirmação. Uma noite, a Marina foi buscar uma ferramenta no depósito. Era cedo, mas já estava escuro. Ela acendeu a luz fraca do lugar e puxou a furadeira de uma prateleira. O espelho do quarto estava lá, encostado, coberto com um lençol. Ela me contou depois, e eu lembro da voz dela. Ela não estava chorando. Ela não estava tremendo. Ela estava falando como quem descreve uma pia entupida. O lençol tinha escorregado um pouco. Ela disse que viu uma faixa do espelho descoberta. Só uma fresta. E naquela fresta tinha o reflexo dele. Só que dessa vez ele não estava de perfil, passando. Ele estava de frente, parado. Como se estivesse observando do lado de dentro do vidro. E a luz amarela estava no chão, acesa, iluminando de baixo para cima. Marina disse que não viu o rosto direito, mas viu um gesto, uma mão subindo devagar, como quem vai encostar no vidro. Ela largou a ferramenta e saiu do depósito. Não correu, só saiu rápido, sem olhar para trás, e fechou a porta. Quando ela terminou de me contar, eu fui lá. E eu não senti nada sobrenatural. Não vi nada se mexendo. Não ouvi voz. Não ouvi passo. Só que tinha uma coisa. Um cheiro. Um cheiro de querosene, de terra úmida e de fumo velho, como se alguém tivesse acabado de entrar ali e ficado parado uns minutos. Eu fiquei olhando para o espelho coberto e eu não tive coragem de puxar o lençol. E aí vem a parte que me irrita, porque parece que o sítio tem senso de humor. No dia seguinte, eu acordei cedo e fui no portão de entrada. Eu estava com aquela necessidade de fazer alguma coisa prática, como se uma ação concreta pudesse resolver uma coisa que não respeita a lógica. Eu caminhei pelo pasto, passei pelo galinheiro, fui até a cerca do fundo perto da mata e voltei. Fiz o trajeto que o seu Arlindo fazia, sem lanterna, claro. E não aconteceu nada. Só que no fim da tarde, quando a luz caiu, eu vi no vidro da sala
aquele reflexo escuro de sempre, a luz amarela andando devagar pelo pasto. A Honda estava lá, não comigo, com ele. E eu fiquei parado, olhando aquilo no reflexo, sem virar a cabeça, porque eu já sabia o resultado. Se eu olhasse direto, não ia ter nada. E, mesmo assim, eu ia ter visto. Naquela noite, a gente sentou na sala e conversou baixo, como se falar alto pudesse assustar uma coisa que não tinha medo. E eu perguntei para Marina, meio sem querer, "Você acha que ele tá cuidando?" Ela demorou para responder. Depois falou, "Eu acho que ele não parou, e é isso que deixa a história pesada. Porque não parece ameaça, não parece ataque, parece insistência. Como se um pedaço da rotina dele tivesse ficado preso aqui, rodando em loop, e às vezes encostasse na nossa vida só para lembrar que ainda tá funcionando. A casinha dele continua fechada. As coisas dele ainda estão lá. A gente areja de vez em quando por respeito, por hábito, por culpa, eu não sei. E a lanterna amarela, a lanterna de verdade, a que ele usava, a gente nunca achou. A gente procurou em tudo. Depósito, casinha, galinheiro, mata, pasto, carro, casa principal, caixa de ferramenta, tudo. Não tá em lugar nenhum. Mas a luz aparece. E se você acha que o fim da história é a gente se mudou, não é. A gente continuou. Não por coragem de filme, por cansaço mesmo. Porque a vida vai ocupando os espaços e você vai aceitando o que não entende, desde que isso não te empurre. Só que tem uma regra agora, e eu vou te perguntar uma coisa: o que você faria? A regra é simples. De noite, a gente evita ficar encarando superfícies que viram espelho. Vidro escuro, tela apagada, metal polido, retrovisor. Não por medo, por um tipo de respeito, ou por um tipo de prudência que a gente aprendeu do jeito mais esquisito possível. Porque depois de um tempo, não é o ver que assusta, é a sensação de que se você olhar tempo demais, talvez, uma hora, ele olhe de volta. Se você acha que o que aconteceu no meu sítio foi estranho, respira, porque essa aqui tem um detalhe que me dá mais arrepio do que qualquer sombra. Não é porque aparece alguém, é porque por alguns minutos você deixa de ser você. E eu não tô falando de medo, tô falando de falha. Como se alguém puxasse um disjuntor dentro da sua cabeça. Eu vou te contar como me contaram, e por que eu passei a levar isso a sério sem precisar de prova bonita. O relato veio de um conhecido meu, o Iago, que nasceu e cresceu em zona rural. Família de fazenda, café, aquelas propriedades que passam de geração em geração, com tudo marcado no hábito. Hora do sol, hora da chuva, hora de recolher. A terra dele faz divisa com outra fazenda antiga, de um senhor que por muito tempo foi só o vizinho. Sem amizade de ir em aniversário, mas com aquele respeito silencioso de quem vive a mesma vida. E entre as duas propriedades tem um riacho. Na época de seca vira quase um fio. Na época de cheia, corre forte e faz um barulho que dá para ouvir de longe. Cortando esse riacho, tem uma ponte de madeira. Nada oficial, nada turístico. Uma ponte feita para funcionar. Pranchas grossas, base de concreto, largura suficiente para passar caminhonete, trator pequeno e gente a pé. Para eles, sempre foi só parte do caminho. Atalho, paisagem. E é aí que mora o perigo, quando uma coisa muda. Mas você já está acostumado demais para perceber rápido. O pai do Iago morreu faz um tempo. Foi um processo dolorido, mas sem mistério. Doença, hospital, aquele tipo de despedida que não tem poesia nenhuma, só realidade. Pouco depois, o dono da fazenda vizinha também morreu. De noite, dormindo, do jeito que o interior descreve com poucas palavras e muita resignação. 2 mortes próximas. 2 figuras antigas saindo da cena em pouco tempo. E, 1 ou 2 meses depois disso, a ponte começou a ficar diferente. A primeira pessoa que notou foi um funcionário da fazenda, um rapaz que atravessava a ponte todo dia de moto. Ele comentou com o Iago no dia seguinte, meio sem jeito,
como quem fala de tempo ruim. Ontem à noite deu uma virada estranha na ponte. Um frio que não era sereno. Iago ouviu, fez aquela cara de tá bom e deixou passar. Interior tem muito disso, todo mundo sente coisa. Ninguém quer ser o primeiro a transformar em assunto. Só que aí foi a vez dele. Numa noite fria de inverno, ele precisou buscar uma peça num galpão e decidiu cortar caminho pela ponte. Céu limpo, estrela lá em cima, nada de vento, nada de neblina. Ele chegou na entrada da ponte e pisou na primeira prancha. E a temperatura caiu. Não foi ficou um pouco mais frio. Foi uma queda bruta, instantânea. Como se a ponte tivesse um microclima próprio. Como se você atravessasse uma porta invisível e entrasse numa câmara gelada. Ele parou no meio, olhou em volta, tentou achar explicação. Nada. Continuou andando, saiu do outro lado e o frio sumiu. Na hora. Ele voltou e fez o teste que qualquer um faria quando acha que tá ficando doido. Entrou na ponte de novo, saiu, entrou, saiu. O frio estava preso ali, exatamente no comprimento da ponte, nem antes, nem depois. E isso sozinho já seria bizarro. Mas até aí, você ainda tenta pensar, madeira úmida, corrente de ar, minha cabeça. Só que a coisa foi escalando. Algum tempo depois, a mãe do Iago precisou atravessar de caminhonete de noite, voltando de uma visita. Ela chegou em casa diferente, quietinha demais. Aquele tipo de silêncio que não é cansaço eu tô segurando uma coisa. No dia seguinte, ela contou. Disse que quando entrou na ponte, além do frio veio um peso. Como se o ar tivesse engrossado. Como se respirar ficasse mais trabalhoso. E, junto disso, uma letargia. Um cansaço que não parecia cansaço. Os braços pesando no volante, as pálpebras querendo cair. O corpo inteiro com uma vontade absurda de parar e dormir ali mesmo. E, assim que as rodas saíram da madeira, a sensação sumiu. Como se alguém tivesse desligado. A partir daí, começaram os relatos. Todo mundo que passava ali à noite dizia a mesma coisa, frio e peso. Uma preguiça que te derruba. E aí vem o ponto em que a história vira outra coisa. Numa noite de colheita, Iago voltou tarde da cidade. Estava exausto, querendo cama. O caminho mais curto era pela ponte. Ele sabia das sensações, mas pensou. Eu tô de carro, é rápido, passo e pronto. A noite estava escura, sem lua. Farol alto, estrada vazia. Ele entrou na ponte. O frio veio, mesmo com vidro fechado. O peso veio, como se alguém encostasse uma mão na nuca dele e empurrasse para baixo. E então aconteceu o que ele descreveu como apagão. Do nada, ele não tinha certeza de onde estava indo. Sabe quando você faz um caminho a vida inteira e seu corpo sabe sozinho? Pois é, naquela hora, o caminho ficou estranho. A estrada que levava para casa parecia outra estrada, como se ele nunca tivesse visto aquele lugar. Ele tirou o pé do acelerador. O carro parou bem no meio da ponte, e ele ficou ali, parado, com o motor ligado, farol iluminando a poeira, tentando decidir uma coisa básica, seguir ou voltar. Só que o problema é que, por alguns momentos, ele não conseguia nem formar a decisão. Não era pânico. Era vazio. Como se alguém tivesse limpado o quadro. Ele disse que não sabe dizer se foram segundos ou minutos. Porque até a noção de tempo ficou molenga. O que tirou ele daquele estado foi um som longe. Um cachorro latindo. Um latido comum, de vida normal acontecendo em algum lugar. E esse som parece que puxou ele de volta. A clareza voltou de uma vez. Ele entendeu onde estava, para onde ia, o que estava fazendo ali. E foi aí que o medo entrou. Porque uma coisa é sentir frio, outra coisa é sentir que a sua cabeça pode desligar. Ele pisou fundo, atravessou a ponte rápido, e quando saiu do outro lado, tudo voltou ao normal. Temperatura, corpo, mente. Só que ele chegou em casa e ficou um tempo dentro do carro, parado, respirando, pensando, se eu tivesse apagado mais, o que teria acontecido? E aí naturalmente virou regra. Ninguém atravessa aquela ponte depois de certa hora. Avisaram funcionários, avisaram parentes, avisaram visita,
Alguns riam, chamavam de superstição. Só que quem passou e sentiu, parava de rir. Teve um caso que selou a coisa de vez. Um funcionário novo, que não era da região, passou pela ponte muito tarde voltando a pé. No dia seguinte não apareceu. Encontraram o cara dormindo pesado no bambuzal perto do riacho. Longe o suficiente para não ser só cansaço no caminho, perto o suficiente para dar a sensação de que ele saiu da ponte. E foi largado ali. Quando acordou, estava desorientado. Não lembrava como chegou. Lembrava do frio, lembrava do sono e depois, branco. Pouco tempo depois, pediu demissão e foi embora. O detalhe mais estranho é que, durante o dia, a ponte é só uma ponte. Sol batendo na madeira, água correndo, pássaro fazendo barulho. Mas à noite, ela vira outra coisa. E o Iago fala disso do jeito mais frio do mundo, como quem fala de uma área com cobra. A gente não atravessa. Simples. Agora pensa comigo, se fosse você atravessaria mesmo assim, só para provar que não acredita? Ou você aceitaria a regra e pronto? Porque tem gente que fala, eu não acredito. Mas, na hora que o corpo pesa e a cabeça começa a embaralhar, acreditar vira um luxo. E eu vou te dizer, o que mais assusta não é a ponte. É imaginar que aquilo ali não quer te matar. Só quer te parar. Como se, depois de certa hora, aquele pedaço de madeira não fosse mais seu. Como se pertencesse a outra coisa. Depois de ouvir tudo isso, fica uma pergunta difícil de responder. Se fosse com você, você iria embora? Ou aprenderia a conviver? Porque o mais estranho nesses relatos não é o medo. É o fato de que, com o tempo, as pessoas se acostumam. Criam regras. Mudam rotinas. E seguem vivendo, mesmo sabendo que algo ali não faz sentido. Talvez seja assim que esses lugares continuam existindo. Não porque assustam, mas porque são aceitos. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te incomodou? Você teria feito diferente em alguma delas? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. E, se esse tipo de história te prende do começo ao fim, deixa o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, presta atenção nos lugares por onde você passa a noite.